O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dando sequência a uma semana com leituras tão profundas para o nosso crescimento espiritual, hoje a palavra de Deus entra num argumento muito forte. O esforço que nós temos que cumprir nessa vida para não nos apegarmos aos bens materiais, para não deixarmos que a nossa vida fique limitada e nós não consigamos realizar a missão com a qual o Senhor nos enviou aqui na terra, por uma situação que pode ser muito bem solucionada se nós tivermos confiança nele. O apego aos bens materiais faz com que as pessoas fiquem cegas. E por isso, essa luz que vem de Deus, que é a força do Espírito Santo, que quer guiar-nos para o caminho que conduz à vida, ela fica ofuscada por tantas outras situações e preocupações e impedem que o nosso crescimento espiritual aconteça. É uma luta, por quê? Porque é muito raro encontrar alguém que não seja preocupado e que não tenha esse desejo de ter um pouco mais, de garantir um futuro tranquilo. É uma tentação sempre forte, mas essa tentação ela pode tornar-se doentia quando a gente começa a esquecer das situações mais importantes na nossa vida. Primeiro, a nossa salvação, a nossa união com Deus. Viver com Ele, procurá-lo, amá-lo e servi-lo. A outra coisa é a família. Quando a família torna-se algo em segundo plano. Quando o meu desejo de possuir, de ter, de juntar, faz com que eu fique despreocupado, não me importe minimamente com aqueles que estão próximos de mim e que precisam da minha presença. Existem tantas outras situações, irmãos e irmãs, que precisam da nossa atenção. A parte material, os bens, são importantes, mas não devem ocupar o lugar central da nossa existência, porque se assim nós fizermos, nós estaremos totalmente fora da proposta de Deus para nós. Aí vocês perguntam, e qual é a proposta de Deus para nós? É que nós façamos o bem. Nós estamos aqui, cada um de nós e todos nós, para fazer o bem. Fazer o bem para nós e fazer o bem para os outros. É por isso que nós estamos aqui. Tudo que nós abraçarmos, toda causa que a gente entrar e assumir, ela tem que ter por finalidade fazer o bem.
senão nós estamos perdendo o tempo que nos foi dado. Fazer o bem significa o quê? Significa cooperar para que o mundo seja melhor. Se você começou a fazer alguma coisa e se dá conta que aquilo não vai em nada melhorar a humanidade, é sinal de que aquilo não é bom. Essa missão de fazer o bem é algo tão sutil, mas é tão necessário, que nós devemos realmente deixar com que a palavra de Deus nos direcione, que seja o Espírito Santo de Deus a nos conduzir. E para isso é tão importante rezar, pedir essa luz que vem do alto. O Espírito Santo de Deus, ele age em todos os lugares, a todo momento, e ele realiza aquilo que é bom. Então nós temos que aprender a clamar o Espírito Santo de Deus, a invocá-lo do início do nosso dia até o término, quando a gente vai descansar, que o nosso adormecer seja um adormecer com a certeza de que o Espírito Santo nos direcionou e nos direcionará. É essa força extraordinária que faz com que a igreja vá adiante com todas as dificuldades que encontra, mas vá adiante. Os inimigos da igreja não entendem isso. Mas é o próprio Cristo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos a igreja, nós estamos dentro da igreja, nós pertencemos à igreja, nós somos pedras vivas que edificam esse templo. E nós não podemos de maneira alguma nos deixar seduzir por aquilo que está a nosso serviço. Os bens materiais estão a serviço do homem, e não o homem a serviço deles. Essa é a grande dificuldade. Mas mesmo quem está percebendo agora que vive preso por essa preocupação, tem que procurar esse equilíbrio interior, tem que procurar esse ajuste, porque nós precisamos disso. No que diz respeito à nossa união com Deus, é preciso abrir os dois ouvidos e acolher a palavra de Deus com muito interesse, porque a palavra de Deus é direcionamento. Ninguém pense que vai conseguir progredir na vida espiritual deixando de lado a palavra de Deus. Os grandes mestres de espiritualidade que nós conhecemos foram conquistados pela palavra de Deus. São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, Santo Antônio Maria Zacarias, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, todos, São João Paulo II. Então, a palavra de Deus é a força que nos impulsiona para que a gente possa avançar. E hoje, a palavra de Deus nos diz, cuidado, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nós colocamos toda a nossa confiança nos bens materiais e fazemos com que aquilo se torne tudo na vida da gente, o nosso coração vai se apegar àquilo. E nós deixaremos de lado o que mais importante nós temos, que é a nossa salvação e a salvação daqueles que estão conosco. É preciso fazer esse amadurecimento. E nós podemos amadurecer assim. Nós temos a possibilidade de amadurecer. É por isso que nós estamos caminhando. É uma caminhada especial, de modo particular, nesse ano da Divina Misericórdia. Eu imagino quantas pessoas do mês de dezembro para cá tiveram a graça de passar pelas portas que foram abertas em tantas igrejas pelo Brasil e pelo mundo. Esse gesto de passar a porta, ele não é um gesto qualquer. Passar a porta santa significa entrar pela porta que é Cristo, como ele mesmo diz no Evangelho narrado por São João, no capítulo 10.
Ele é a porta das ovelhas. Interessante que em Isaías 35 faz uma menção tão clara a essas portas que estão abertas, quando o Senhor diz, pela boca de Isaías, e haverá uma vereda pura, e por ela passarão aqueles que se reconciliaram. Então é isso que nós temos que procurar, o nosso crescimento interior. E nós temos que fazer isso com muita confiança em Deus. Deus acima de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. Como a gente costuma rezar, quando reza o creio, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o maior, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Agora é preciso que haja esse caminhar. Nós não podemos colocar nossas esperanças nas criaturas, naquilo que foi criado por Ele, quando na verdade, naturalmente nós somos chamados a reconhecer a força do Criador. Irmãos e irmãs, nesses dias que nós tivemos a oportunidade, quem tem o costume de participar da missa diária, ou quem lê as leituras do dia, quantas coisas bonitas nós podemos meditar nas leituras que foram feitas, de modo particular, contando os fatos, narrando os fatos da vida de Elias, um homem de Deus que viveu há quantos anos? Praticamente 3.000 anos de distância da gente. Elias, um homem que confiou em Deus, humanamente fraco. Quem olhava para ele não tinha a percepção de que fosse uma pessoa capaz de fazer tanta coisa. De fato, não era. Na verdade, quem agia através de Elias era Deus. Assim como também Ele agirá através de nós, se nós nos dispusermos a sermos instrumentos dele. Elias não tinha poder para abrir um rio em 2 partes, não tinha poder para ressuscitar uma criança que tinha acabado de morrer, não tinha poder para fazer com que aquela jarra de óleo e a tigela de farinha durasse todo o tempo da seca. Não tinha. É o poder de Deus que age através daqueles que a Ele se confiam. É isso que acontece nesse santuário quando nós invocamos Nossa Senhora de Nazaré. Nós sabemos que o poder não é de Maria, o poder é de Deus. Mas ela é uma mãe que pensa a cada um de nós, em cada um de nós. E como uma mãe não deixa faltar nada para os seus filhos, ela pensa e procura pedir para o Pai, mesmo o Pai sabendo que nós precisamos. Mas é muito mais bonito esse gesto de familiaridade. Aí se compõe um quadro maravilhoso. Um pai, criador de todas as coisas, uma mãe que ama e cuida dos seus filhos, e os filhos que podem confiar no pai e que sentem segurança em uma mãe que está sempre pronta a interceder por eles. Esse é o modelo que Deus propõe para toda a humanidade. É o modelo que salva o mundo, a família. É por isso que nós estamos aqui hoje refletindo sobre esse Evangelho e sendo convidados por Deus a termos cuidado para não desviar a nossa atenção daquilo que conta. Não tem coisa mais bonita do que passar por essa vida fazendo bem e conseguir deixar marcas positivas na vida dos outros. Quem acompanha, quem já ouviu as pregações que eu faço aqui e acolá, tem uma coisa que eu costumo dizer. É muito triste uma pessoa passar a vida toda sobre essa terra e sair sem deixar saudade. Nós temos que deixar saudades. Saudades por quê? Porque o lugar que nós deixamos fica ali como uma lembrança. Tem um lugar que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, alguns já devem ter tido a oportunidade de conhecer ou de ver pela televisão. Eu lembro que a primeira vez que eu vi foi num livro de histórias. No convento de São Damião, em Assis, no refeitório,
onde as Clarissas tomavam suas refeições, no lugar em que Santa Clara sentava todos os dias para se alimentar, até hoje as irmãs colocam um vaso de flores, para significar que aquele lugar deixou saudades e aquela pessoa passou pela terra testemunhando que Deus é tudo, né? E quem conhece a história de Santa Clara fica encantado porque, de fato, Santa Clara deixou um exemplo de como a gente não deve se apegar aos bens materiais. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, a todos aqueles que estão aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, esse empenho para que nós possamos crescer cada vez mais e em coisas mais perfeitas. Como diz Santo Antônio Maria Zacaria, nosso fundador, é uma frase que eu costumo lembrar e é uma exigência para todos nós. Cresceis sempre e em coisas mais perfeitas. Procurem meditar isso. Crescer cada dia e em coisas mais perfeitas. Significa fazer o bem e passar por essa vida deixando marcas bonitas que serão lembradas por aqueles que virão depois de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.